Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Nós vamos começar mais um livro hoje, vamos começar a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Essa carta é a carta, assim, mais difícil de ser estudada. Aqui nós temos a teologia mais refinada do apóstolo Paulo. Paulo ainda não tinha visitado Roma e ele envia essa carta como uma carta de apresentação, porque os irmãos ali de Roma ainda não o conheciam. Paulo escreve essa carta quando ele está ali na cidade de Éfeso, então é uma carta muito bem elaborada. Todos os teólogos vão concordar que a carta aos Romanos é o ápice, é a coisa mais, é a teologia mais refinada, é o que tem de melhor, podemos dizer assim, da teologia do apóstolo Paulo. E nós vamos mergulhar nesse livro agora, juntos. Vamos do capítulo 1 até o capítulo 3, nossa leitura de hoje. O capítulo 1 é uma introdução e a condição humana sem Deus. Paulo é muito profundo aqui. O verso 1 ao verso 7, Paulo se apresenta. Lembras que os irmãos de Roma ainda não conhecem Paulo. Por isso que Paulo está se apresentando aqui. Ele começa dizendo assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus, com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Verso 5. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Então nós temos aqui Paulo se apresentando como servo e apóstolo, que foi chamado para pregar o evangelho de Deus, prometido nas Escrituras. Ele vai começar já na introdução, além da sua apresentação, afirmando que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que por meio de Jesus recebemos graça e o chamado para a obediência da fé entre todas as nações. Só na introdução você já percebe quão cuidadoso Paulo está sendo na construção das suas palavras nessa carta. Por o verso 8 ao verso 15, nós vamos ver o desejo de Paulo de visitar Roma. Paulo aqui ele está expressando o seu desejo de visitar os romanos para fortalecê-los e para que juntos sejam mutuamente encorajados na fé. Ao ler o verso 8 ao 15, veja isso, Paulo está dizendo assim, é como se Paulo estivesse dizendo, eu vou entregar algo para vocês e eu vou receber também de vocês. Essa é a beleza do corpo de Cristo, da igreja. Nós entregamos e nós também recebemos. Então, Paulo aqui, quando ele está em Éfeso, Paulo tem uma expectativa de chegar. É um plano dele de chegar. Paulo não sabe como. No final do livro de Atos, nós vimos que Paulo chegou. Talvez não como que ele imaginava. Ele chegou como prisioneiro. Mas ele chegou. Ele chegou. Deus tem os caminhos dele. O provérbio diz que há caminhos que para um homem parece ser bom, mas o final deles são caminhos de morte. O melhor caminho é o caminho de Deus, mesmo quando não entendemos eles. Vamos aqui do verso 16 até o verso 17. Paulo fala do poder do evangelho. Olha, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A carta aos Romanos é uma das cartas que vai influenciar Martinho Lutero, e a partir da influência da carta aos Romanos, a reforma protestante vai começar. Nós estamos diante de uma carta muito preciosa, muito preciosa. Verso 18 até o verso 32, Paulo fala da ira de Deus contra a humanidade. Aqui está um texto também muito importante para ler. Paulo vai descrever a condição humana decaída. Eu e você, todo ser humano, descendentes de Adão,
Todos pecaram, todos nós pecamos, e por causa dessa condição, há rejeição a Deus. Então, o homem por si só, por ser um ser caído, ele vai rejeitar a Deus. E isso resulta em Deus entregar o homem às suas próprias paixões. É isso que Paulo vai dizer aqui. E esse talvez seja o maior juízo de Deus para nós aqui na terra, é quando Deus entrega o homem ao seu próprio coração, aos desejos enganosos do seu coração. Lembre-se lá em Jeremias. Jeremias diz que o coração do homem é corrupto. Quem o conhecerá? Só Deus o conhece. E aí Deus entrega o homem à idolatria, à variedade de pecados, incluindo imoralidade, maldade e desobediência. E Paulo vai explicar que a ira de Deus é revelada contra aqueles que vão contra a verdade. Muitos vão aplicar esse texto apenas em uma questão, por exemplo, sexual, mas esse texto vai muito além disso. Esse texto fala da condição do homem, condição do homem. O verso 16 nós vimos aqui, não me envergonhe do evangelho. Então Paulo, ele está escrevendo aqui de forma tão preciosa. O capítulo 1 de Romanos é um desafio a reconhecer o poder do evangelho. Esse evangelho que transforma. Sem o evangelho, o homem é entregue para seguir os caminhos do seu coração. E isso vai levá-lo à morte, à destruição. Vai levá-lo à idolatria, vai levá-lo à imoralidade, vai levá-lo a se afastar cada dia mais de Deus. Nesse capítulo, nós somos lembrados de que sem Deus, a humanidade está em um estado de depravação. Olha para fora, olha para as redes sociais. O que nós estamos vendo é uma depravação do ser humano, depravação do homem, depravação da mulher, depravação das pessoas. E por isso eles merecem a ira de Deus. É isso que Paulo está ensinando. Um homem que se afastou de Deus, ele merece a ira de Deus. Capítulo 1 é um convite para que eu e você possamos viver com a convicção de que o Evangelho é o único meio da salvação do ser humano. Por isso que eu e você não podemos ter vergonha do Evangelho. Temos que ter coragem para compartilhar. Vamos para o capítulo 2. Capítulo 2, o apóstolo Paulo fala sobre o justo juízo de Deus. Então ele fala sobre a justiça de Deus e ele fala sobre a hipocrisia religiosa. O verso 1 ao 5, Paulo fala da condenação dos moralistas. Olha o verso 1. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Paulo, ele adverte aqueles que julgam os outros quando praticam as mesmas coisas. Ele vai explicar que a bondade de Deus deveria levá-los ao arrependimento e não ao orgulho. E não ao orgulho. Então a bondade de Deus é para nos levar a esse estado de arrependimento. E não nos acharmos que somos melhores do que os outros. Versos 6 ao 11, ele vai falar que Deus julga de acordo com as obras. A afirmação de Paulo é que Deus retribuirá cada um segundo as suas obras. Lá na carta aos Gálatas, Paulo vai falar isso tão claro. Aquilo que eu plantar, eu vou colher. Ele vai dizer, não tem como zombar de Deus. Se você plantar, você vai colher. É a lei da semeadura. Lei da semeadura. E Deus faz isso sem parcialidade, porque Deus é justo. Deus não é um ser humano. Deus é Deus e Ele é justo. E Ele vai nos ensinar aqui, no verso 6 ao 11, que aqueles que buscam o bem, eles recebem glória e honra, enquanto os desobedientes enfrentarão a ira de Deus. O verso 12 ao 16, ele fala que a lei é escrita no coração dos gentios. Paulo vai ensinar que mesmo os gentios que não têm a lei de Moisés, que não seguem a lei de Moisés, possuem uma consciência que vão testemunhar a lei de Deus em seus corações. Então, mesmo os gentios que não têm a lei para os guiar, eles percebem que existe uma lei de Deus em seus corações. O verso 17 ao 19,
Paulo vai condenar os judeus que confiam na lei, mas a desobedecem. Bate no peito e diz: nós temos a lei de Moisés, mas não segue a lei. E aí ele destaca que a verdadeira circuncisão, porque o judeu fala da circuncisão, e agora ele está dizendo assim: olha, a verdadeira circuncisão, ela está no coração. Não é que Paulo está anulando a circuncisão, ele está dizendo se ela mudou, agora ela está no coração. Não é da carne, não é um ato, mas ela é uma verdadeira justiça que vem da obediência a Deus. Da obediência a Deus. E não apenas do conhecimento da lei de Moisés. Então, capítulo 2, ele nos lembra que a justiça de Deus, ela é imparcial. E que ninguém está isento de sua avaliação. Seja judeu, seja gentio, seja quem for, e todos nós precisamos da graça de Deus para o conhecimento do próprio Deus. Ninguém é salvo sem a graça de Deus. Ninguém. E aí é um convite, o capítulo 2 é um convite para vivermos em integridade e obedecer a Deus de todo o coração. Vamos para o capítulo 3. Capítulo 3, Paulo vai falar: todos pecaram, todos. E a justificação pela fé. O verso 1 ao 8, Paulo fala da vantagem dos judeus e a fidelidade de Deus. Olha, que vantagem há então em ser judeus? Ou que utilidade há na circuncisão? Muito em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Então Paulo, ele reconhece que há um privilégio sobre os judeus. Qual o privilégio? A posse das escrituras. Lembra? Deus começou o povo judeu a partir de Abraão e foi entregando para eles a palavra de Deus, o Velho Testamento. Foi entregue a eles. Jesus veio para eles. Mas como eles não receberam, Jesus deu poder para todos aqueles que o receberem se tornarem filhos de Deus. Então, ele reflete sobre a fidelidade de Deus, mesmo quando os homens são infiéis. E rejeita a ideia de que a injustiça humana pode justificar o pecado. Aí nós vamos para o verso 9 ao verso 18. Paulo fala da universalidade do pecado. Paulo declara que tanto os judeus quanto os gentios estão sob o pecado. Ou seja, todo o ser humano, todos descendentes de Adão e Eva, todos estão sob o pecado. E aí ele vai citando aqui uma série de passagens do Antigo Testamento para mostrar que não há um justo sequer. Nenhum. Ah, mas eu conheço uma pessoa que é tão boazinha. Ninguém. Todos pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram. O verso 19 ao 20, ele vai falar da incapacidade da lei de justificar. Quando ele está falando da lei, ele está falando da lei de Moisés. A lei, ela traz consciência do pecado. É isso que Paulo está dizendo. A lei, ela esfregou na sua cara que você é pecador. Mas ela não pôde resolver o problema do pecado. Então a lei, ela apontava e dizia assim: você pecou, mas ela não tinha a solução para isso. Verso 21 e 31, Paulo fala que a justificação é pela fé em Cristo Jesus. Olha o verso 23 e 24, ele diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então aqui Paulo apresenta a doutrina da justificação pela fé. Gente, aqui está algo que influenciou a reforma protestante. Por isso que eu falei que a carta aos Romanos é tão preciosa. Então ele está nos ensinando a justificação pela fé. Não é pelas obras, é pela fé. É pela fé. E ele explica que a justiça de Deus é manifestada independente da lei e é concedida a todos os que creem. Paulo afirma que todos pecaram, mas são gratuitamente justificados pela graça de Deus por meio da redenção de Cristo. Ou seja, é impossível alcançar a salvação por mérito próprio. Nós somos salvos
pela fé, pela graça, pela redenção de Cristo Jesus. Ou seja, é a obra de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho, seu único filho, seu unigênito, para morrer por mim e por você. Então nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Não é porque eu sou bom, não é pelas minhas obras. Então Romanos 3 nos mostra que a salvação, ela não depende dos nossos esforços. A salvação, ela não depende da nossa justiça, mas unicamente da graça de Deus, que é acessível pela fé em Cristo Jesus. Paulo está dizendo aqui no capítulo 3, ensinando, todos são pecadores. E todos precisam de Deus, precisam da sua misericórdia. E Deus oferece o seu perdão e a sua justificação. Por isso devemos viver humildes em Cristo, com o coração grato pela obra de Cristo em nossa vida. Deus abençoe sua vida. Nós terminamos aqui os 3 primeiros capítulos da carta aos Romanos. Se Deus permitir, nós vamos terminar essa carta linda, tão profunda. Deus abençoe sua vida. Eu te vejo aqui amanhã, se Deus permitir.